Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Gamific Cast. Hoje a gente vai ter o privilégio de bater um papo com a Marcela Pimenta, especialista em pessoas, cultura, RH, né Marcela? E a nossa ideia é entender um pouco a gamificação dentro do contexto da gestão de pessoas, né? Como é que a gente trabalha aí a questão da cultura, análise de performance, plano de carreira, UX. A gente vai falar de muita coisa bacana. Primeiramente, eu gostaria de que você se apresentasse um pouco, enfim. Bom, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui falando de um assunto que eu amo. Eu sou Marcela Pimenta e sou apaixonada por desenvolvimento de pessoas e atuo com cultura, transformando os modelos, né, tradicionais de processos dentro das empresas em geração de engajamento. É o que eu faço de melhor, o que eu entrego de valor para as empresas e que bom que todo mundo precisa de engajamento e de resultado junto. Então a gente vai falar hoje como que a gamificação ela se aplica dentro desse modelo de gestão de pessoas nas empresas. Excelente. Inclusive, um ponto muito interessante que você colocou para mim esses dias é que não existe mais a retenção, né? E sim o engajamento. Eu achei isso muito profundo, né? Porque sempre se falava em retenção, redução de turnover, e agora se fala mais em engajamento. Principalmente para essa nova geração, concorda? Sim. Que é uma geração que visa muito mais o propósito, né? Ou seja, o bem-estar no ambiente de trabalho, enfim. Eu queria que você abordasse um pouco esse tema e também a relação assim do employee experience com customer experience, assim, né? Como que um impacta no outro, né? Perfeito. Bom, esse é um tema que eu adoro, né, Rubens? A gente esteve no CS Day falando de Customer Success e quando a gente fala de pessoas e de um ambiente que essas pessoas têm dentro das organizações, os colaboradores, enfim, a gente fala de uma jornada. Né? Assim como a gente tem falado bastante da jornada do cliente, né? Quando ele vai entrar na empresa, tem se falado muito sobre essa preocupação da jornada do colaborador dentro da empresa. E é uma jornada que tem início, meio e fim, porque no final das contas as pessoas têm um ciclo. E elas, naturalmente, vão sair em algum momento, né? Que é o famoso turnover. Particularmente, eu não gosto do termo de retenção, porque parece algo que você tem que fazer, né? Você tem que forçar, né? Para poder reter alguém. E como a gente tem percebido a mudança justamente das gerações, a gente fala muito mais sobre o poder do engajamento dentro dessa experiência dos colaboradores nas empresas. Então, são dois pontos até bem diferentes. A jornada do colaborador dentro da empresa é um ponto específico onde tem o design, onde você desenha essa jornada para que ela aconteça de forma fluida, para que cada etapa ela seja cumprida com as suas diretrizes, de forma bem estruturada, desde o seu onboarding, né, o treinamento inicial, o momento onde ele tem a capacitação, onde ele vai conhecer sobre a empresa, até o seu desenvolvimento contínuo dentro da empresa, que a gente vai falar muito disso, né, que é o plano de carreira, como que ele cresce, como que ele desenvolve, que caminhos que o colaborador pode ter dentro de uma organização, e chega no momento que ou ele vai embora ou a empresa também, né, não quer mais aquela pessoa. Só que durante essa jornada, as empresas têm trabalhado muito com o engajamento em todos esses processos. Então, esses modelos tradicionais que não engajam hoje, para mim, eles são muito fracassados. Porque as pessoas elas não vão conseguir entregar o seu melhor e não vão conseguir entregar resultado, não vão conseguir entregar paixão e qualidade para o cliente lá na ponta. Então, tem aquela frase famosa do Simon Sinek, que ele fala que 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Logo, você está Interessante. lidando o tempo inteiro com relações humanas. E nós gostamos e precisamos ser constantemente engajados, né? Estar participando de algo que a gente se sinta parte. Isso é do ser humano. Então, se a gente não entende de pessoas, a gente não vai entender de negócios, não vai entender do cliente, não vai gerar valor e entregar resultado. Então, eu penso que assim, a palavra engajamento, junto com a jornada do colaborador, essa experiência que ele tem, são os dois pontos principais dentro da área de pessoas. Como fazer ela é super complexo, não é tão simples assim, mas entendendo que a gente tem o desafio de construir uma jornada fluida, engajando as pessoas durante
esse processo, a gente já tem uma clareza muito grande de como que você estabelece um modelo de gestão de pessoas vencedor. Não, e você falou um ponto muito interessante, né? Até com base naquela palestra que você fez lá na Gamifique para o nosso time de CS, né? Que eu achei muito interessante. Olha, você, CS, né? Você é quem? Você é o João, né? Que está falando ali com o Zé do cliente. Ou seja, não é Gamifique versus... Né? Não é a Gamifique com a outra empresa, e sim o João com o Zé. Exato, são relações humanas, pessoais. Relações humanas. Eu achei isso fantástico, essa visão, né? Ou seja... E o colaborador motivado, engajado, ele impacta diretamente na experiência, né? Porque, às vezes, você tem, vamos dar um exemplo aqui, um excelente restaurante, né? Uma comida muito boa, mas você chega lá, poxa, o garçom não está tão engajado, né? E gamificação é sinônimo de engajamento. Perfeito. Né? Você que é uma atleta aí de alta performance, né? E utiliza o Strava, né? Vários Então, aplicativos e coisas que me dão um resultado, né? Exatamente. Indicadores, a gente vai falar disso, né? E todos eles são gamificados. Sim. Né? Ou seja, a vida é gamificada, né? Assim, se você for pensar, né? Então, quando você coloca essa questão de forma conjunta, você entende que para gerar uma experiência melhor para o seu cliente, você tem que conversar lá com as pessoas e a gamificação ela entra como uma ferramenta para ajudar nesse desafio, né? Principalmente quando você pensa em escala. Sim. Né? Imagina uma corporação que tem milhares de colaboradores, né? Então, como é que você vai engajar todo mundo? Que não é fácil, né? Porque grande parte das pessoas, elas trabalham porque elas precisam, não porque elas estão engajadas, né? Ou seja, elas não compraram o propósito daquela empresa, né? Mas elas precisam de trabalhar. Então, a gamificação, eu acho que ela vem para criar esse engajamento, né? Para melhorar essa relação. Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida de atleta mesmo, enfim. Vamos contar, né, dessa etapa. Você também é atleta, você pega altas ondas, né, Rubens? Mas eu tenho um ano que eu entrei num desafio que mudou minha vida, né? Eu falo que a gente, quando vira a chavinha, né, a gente consegue ter resultados incríveis. E realmente eu sou muito engajada nesse tema e isso faz a diferença. E com esse engajamento eu tenho, né, toda uma rotina e meus processos funcionando perfeitamente para que aconteça um resultado de alta performance. Então, eu sou triatleta e faço provas, né, de endurance, onde exige realmente muita disciplina. Disciplina todos os dias, porque a gente tem uma planilha. E começa por aí os dados, né? Chega uma planilha toda semana, no domingo chega a planilha, você se prepara para aquela semana com 2 treinos por dia, e aí a gente tem que encaixar também a musculação para fortalecimento. Então, tem uma disciplina muito grande de preparar o seu dia, fazer aquele treino dentro da logística que você tem, para a gente conseguir executar o melhor resultado dentro das provas, né? Então, dentro do triatlon, é uma modalidade, para quem não conhece, onde a gente nada, pedala e corre. Uhum. Nessa ordem. Não, e o que eu fico impressionado é que você está sempre na ponte aérea, né? Uberlândia, São Paulo, né? Como é que você consegue manter essa disciplina e essa constância, vamos dizer assim? Esse é o grande desafio, né? Porque chega a planilha, se você está num ambiente totalmente controlado, parece ser muito mais fácil, mas a gente tem um mindset, né? Que todos os dias, ao acordar, eu acordo todos os dias zerada com um objetivo. Uhum. No dia seguinte, ele está zerado de novo. É igual vendas. Uhum. Se você não vendeu hoje, você não vendeu. Não tem como, né? O dia seguinte é do zero. Então, eu tento me planejar. Claro que sair, né, da zona de conforto da sua rotina, ela te deixa ainda com mais desafiante ainda, né? Com uma carga ali emocional que te tira do dia a dia, mas eu gosto de me adaptar, isso já me acostumei. Uhum. Então, eu brinco que eu treino, saio correndo aonde que tiver rua, né, a gente corre. Só piscina que não dá muito para adaptar. Sim. Mas a bicicleta também é super fácil de encontrar, então, como são 3 modalidades, eu sempre estou praticando alguma. Não, bom demais. Marcela, agora com relação à cultura, né? A cultura da empresa é algo extremamente importante, né? Enfim, existem diversos rituais, diversas estratégias, né, que você tem que aplicar na companhia para que você tenha
realmente, né, enfim, uma cultura. E existe a cultura paralela também, né? Enfim, existe a que a empresa quer e a que realmente Aqui existe aqui mesmo, existe né, de fato, né? Na gamificação, a gente trabalha muito a questão da cultura da meritocracia, a cultura da performance, né? Ou seja, é porque você está comunicando com o seu time, né, com seus colaboradores através de uma aplicação, né, que é um game, que tem todos esses elementos de jogos que remetem, né, a esse tipo de cultura. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da cultura, como é que você enxerga ela com relação à gamificação e o que, que tem de mais moderno aí em cultura também para nós. Perfeito. Bom, eu estava recentemente recebendo alguns estudos de tendências e eu gosto muito dos estudos da Gartner e ele soltou, né, um documento aí com as 5 principais tendências de RH para 2025 e a primeira delas é desenvolvimento de liderança. Dando só, né, um spoiler sobre esse ponto, é que todo o resultado de uma organização, principalmente pequena ou grande, né, ela vem da cadeia de liderança. Então, assim, ter os líderes engajados, os líderes entendendo sobre o negócio, sobre como fazer a gestão da sua equipe, ele é realmente a maior tendência, porque é um grande desafio e há muito tempo, mas continua sendo, está no top 1. E depois vem a cultura e o planejamento estratégico da força de trabalho. E com isso, a gente percebe que o tema cultura, ele se tornou muito importante, porque ele começou a ser possível de tangibilizar. Então, igual há muito tempo atrás, todo mundo falava assim, é super importante treinamento, capacitação, mas não tinha investimento, não conseguia, aí conseguiram tangibilizar mais. A cultura era aquele assunto também que você não conseguia materializar, ver. Intangível, né? Intangível demais. Fala, o que é cultura? Tá, mas eu faço um trabalho de cultura. O que você faz exatamente, né? A cultura de uma empresa, eu costumo dizer que ela não tem certa ou errada. É o que ela é. Né? E ela é a cara daquela empresa e funciona daquela forma. E claro que elas podem se transformar. E para isso tem todo um trabalho, uma jornada de transformar aquela cultura naquilo que se deseja. E você mexe em estruturas muito profundas de uma organização quando você quer transformar essa cultura. Então, eu costumo dizer que a cultura, você primeiro tem que entender ela. Ela é feita de quê, essa cultura? Primeiro, o conceito de cultura, né? Para a gente contextualizar, o que é cultura para cada um? É o jeito como as pessoas são e aquilo que elas fazem, aquilo que é aceito na organização. Você chega numa empresa, ela tem os seus elementos físicos, né? Um quadro, seus valores, a missão. Ela é uma das coisas que remete à materialização da cultura. Mas dentro de uma visão de iceberg, ela é aquela pontinha, né? O profundo mesmo da cultura, ele está em como as pessoas são tratadas, em como os líderes têm os seus rituais junto com as pessoas para poder fazer aquele negócio andar. Então, eu falo que os rituais, eles são os pontos mais importantes de uma cultura. Você pode exemplificar um pouquinho desses Com rituais? certeza. E dentro desses rituais de cultura, que cada empresa tem a sua, eu me lembro quando eu estava fazendo um trabalho de consultoria em uma empresa e cheguei, fui bem recebida, estava fazendo um trabalho com os líderes, e eu identifiquei alguns rituais que aconteciam naturalmente, e era tão natural, porque os rituais, eles acabam se tornando natural, que as pessoas não elaboram ele como algo que faz parte da cultura. Então, eu falei assim, nossa, tá muito fácil. Isso daqui já dá para pegar, colocar dentro do book de cultura e a gente sistematizar de uma forma que aquilo seja evidente, seja comunicado. Então, você tem rituais, por exemplo, dentro das empresas dos mais simples, né, como comemoração dos aniversariantes do mês. A gente tem que engaja, que integra as pessoas. A gente tem aquelas reuniões mensais de resultado. All hands. Reunião de all hands, quando um cliente entra e o comercial fala, vou apresentar aqui o cliente que entrou. Todos eles são modelos de rituais que existem e que funcionam. Em cada empresa funciona de uma forma. E o que a gente precisa entender dentro da cultura de uma empresa é se ela tem esses rituais formatados, se eles estão cumprindo aquele objetivo esperado. Porque muitas vezes eles existem sem ter um objetivo e ele não é medido também. E como ele não é intencional, isso não tem o ciclo do PDCA rodando. Então, eu falo, é melhor a gente ter poucos rituais mais bons, que eles conseguem ser mensurados e
com a capacidade da gente evoluir neles para eles se tornarem cada vez mais robustos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o comercial, naturalmente, quando um cliente entra, ele reúne todo o time, marca uma reunião online, ou formaliza por e-mail, manda lá para comunicação interna, isso acontece, a gente tem que perguntar o que tem por trás disso, qual que é o objetivo disso? É para que todos os colaboradores conheçam quem é aquele cliente. Né? Só que não basta só isso. Quando a gente fala de uma cultura de centro, né, de cliente no centro, a gente tem que acompanhar qual que é o resultado daquele cliente, a história daquele cliente. Então, você pode adicionar muito valor em alguns rituais que são simples, trazendo novos elementos. Então, cabe ter um olhar de observação para esses rituais, fazendo algumas reflexões e perguntas. Com qual o objetivo que eu quero esse ritual? Qual o propósito dele, né? Aonde que eu quero chegar com ele? E com isso a gente vai colhendo assim mais resultados tangíveis para poder formar essa cultura desejada. Seja essa cultura, né, de ter o cliente no centro, a cultura de ter pessoas engajadas, e aquilo que se desejar. Tudo é possível de ser construído. Basta ter as perguntas certas, a reflexão e aplicar de uma maneira consistente, né? Vigiando aí os indicadores, analisando, medindo, perguntando para as pessoas, né? Como que está? Como que foi a sua experiência? E aí, isso vai fluindo. Então, eu penso que dentro de uma cultura vencedora, a gente tem que ter alguém observando esses rituais de forma intencional, medindo e melhorando eles para que esse resultado que é desejado, ele seja alcançado. Perfeito. E eu vejo que a cultura tem muito a ver também com as pessoas que já estão na empresa há um tempo, assim, há um longo tempo, né? Assim, há muito tempo, né? Ela é formada pelas primeiras pessoas que chegam, né? Exatamente. Então, pela liderança papel... e pela turma que já está há mais tempo. É papel do dono, que geralmente funda uma empresa. Quando a gente fala de empresas pequenas, que hoje tem sido, né, meu foco de atuação em empresas menores, é uma responsabilidade muito grande do fundador, do CEO, do dono, do cofundador, de transmitir essa cultura, de criar rituais. Eu estava acompanhando uma empresa que minha filha trabalhou, né, de Bitcoin, e os meninos super novos, assim, a galera de 20 e poucos anos, e eles trabalhavam, assim, de segunda a domingo, ia para a empresa. Não, agora nós vamos montar os rituais, vamos fazer a reunião todos os dias, fazer reunião de check-in, né, 15 minutos, cada um falando o que ia fazer na semana. Então, essa geração tem isso forte. Ao mesmo tempo que a gente tem os pontos que são questionáveis, né, dessa geração, assim como a nossa também tem os pontos questionáveis, eles trazem um ponto muito bom de disciplina, de conseguir fazer esses movimentos que engajam as pessoas. E eu fico muito feliz com isso, porque nas gerações anteriores, eles não veem esses processos como algo que é necessário para engajar. É muito mais como um modelo top-down, e aí a gente tem que, às vezes, forçar muito a barra. Não, vamos fazer, vai lá falar, é importante. Então, eu percebo que nessa nova geração a gente tem isso mais natural. Então, né, até lá na sua empresa, é uma empresa pequena com 20 pessoas, mas vamos fazer o CSD, você estava lá, você participou, você engaja, você tá fazendo esse papel. Então, eu vejo que dentro da cultura a gente tem os chamados heróis. O nome heróis que se dá dentro da teoria da cultura é mais pelas pessoas que contam a história da empresa, que nasceram com a empresa e, naturalmente, elas têm um viés muito forte de como que são feitas as coisas aqui, porque ela que passa isso. Até crescer e a empresa começar a ter as coisas mais organizadas, seus processos mais estruturados, suas diretrizes. Mas um ponto que eu gosto de dizer, Rubens, é o seguinte: a cultura é responsabilidade de quem? É do RH? Não. É do CEO? Não. Ela é dos colaboradores? Não. Ela é desse grupo inteiro junto. Ela não é nem top-down, nem up. Porque todos são responsáveis pela cultura. Todos os dias, quando a gente sai para trabalhar e vai para a empresa, ou liga o computador, está no modelo de home office, a forma como você trata o outro, a forma como você interage com o outro, ela é a cultura acontecendo. Entendi. Entendeu? E isso é muito importante porque todos têm uma responsabilidade sobre isso. Então, a partir do momento que eu marquei uma reunião e eu não coloquei um objetivo, uma pauta, eu não cheguei no horário, eu não convidei as pessoas certas, eu não briefei, eu estou fazendo com que a minha empresa tenha uma cultura onde a disciplina com horário ela não é importante, onde uma pauta não é importante.
Então, olha só, como esse tema é super simples, eu, enquanto governança, tenho tentado trazer que é muito básico você marcar uma reunião com horário início e fim e ter uma pauta, um objetivo, e as pessoas saberem para que é aquela reunião. E esse é um grande desafio que a gente tem nas organizações. E eu não acho que tem que ser tudo muito quadradinho, não, porque eu gosto das coisas bem flexíveis, inclusive. Mas eu acho a governança desses rituais e dos processos tão importante, porque ela vai te ajudar a justamente montar aquela cultura que você deseja. E não adianta, para o esporte e para a vida, gente, a disciplina, ela é algo que sem ela, a gente não consegue ir para frente. Não adianta você só ter motivação e engajamento. Eu tenho meu propósito. Vou fazer uma empresa de milhões. Com esse engajamento, com essa motivação, você não vai se você não tiver disciplina. E, para ter disciplina, você tem que ter consistência. Essas duas coisas andam juntas. Então, disciplina nos rituais, consistência nesses rituais de cultura, eles são importantes para formar aquilo. E isso acaba se tornando automático, as pessoas já sabem. Primeira, segunda do mês tem a reunião com o Rubens de apresentação de resultados. Ou toda segunda é a Redira, a reunião da diretoria. Ou todo mês a gente comemora tal coisa. Isso não precisa ser muito. Mais uma vez, eu bato nessa tecla. A quantidade, ela não é o ponto, ela é a qualidade. Então, tem empresas que fazem festas, assim, pequenas, mas significativas, uma vez por ano, mas que todo mundo fica esperando aquele momento, porque aquele momento é importante. Então, fazendo a analogia com o esporte, né, na minha vida, por exemplo, de que adianta eu estar super envolvida e engajada para minha próxima prova, fui lá, fiz a inscrição, se eu não treinar, se eu não tiver disciplina e constância nos treinos, eu não vou conseguir chegar lá. Eu até vou na prova, às vezes eu vou até conseguir completar ela, mas a que custo e a que preço? Eu vou chegar na linha de chegada, eu vou cruzar essa linha de chegada. Né? Se eu for fazer um Ironman, eu faço 70.3, que no final é 21 km correndo, meia maratona. Eu vou chegar e cruzar aquele pórtico andando, ou eu vou fazer o meu melhor correndo dentro de um ritmo legal e vou chegar lá no final inteira. Então, a gente quer chegar lá, as empresas, as pessoas, com seus desafios, todo mundo quer chegar lá inteiro, ninguém quer chegar no meio do caminho ali, desfalecendo. Exato. A gente quer as pessoas inteiras, as pessoas entregando bem, dando o seu melhor. Né? Então, cada vez mais, para mim, fica muito claro que essa conexão, né, entre a vida pessoal, as relações humanas, as diretrizes, os rituais, a disciplina e a consistência, ele é a receita do bolo. Se for para dizer, né, qual que é a fórmula mágica, ela existe, é isso. Você fazer as coisas com disciplina, com consistência, rodando esse ciclo para poder ter melhoria contínua. Só que ele é um desafio muito grande. Então, o como fazer, que fica aí com uma pergunta de milhões, porque cada empresa vai encontrar o jeito com a sua equipe, com as pessoas certas, encaixando as pessoas certas, né? A receita a gente tem, o como fazer é o desafio. Sim, não, com certeza. E, Marcela, eu trabalho com a área comercial, trabalho com a Gamifique, quero aproveitar toda essa expertise sua e dentro de cultura, dentro de valores, quando os empresários entram em contato conosco, gestores de equipe e tudo mais, eles já querem uma solução para o final do processo. Eu quero aumentar a produtividade, eu quero acompanhar a minha equipe, eu quero que eles aumentem o volume de vendas e por aí vai. Bom, dentro da pessoa que trabalha com a área comercial, o quão é importante ela conhecer sobre a cultura, sobre os valores dessa empresa, a qual será aplicada a gamificação. É muito importante, não é? É muito importante. Gente, a cultura, eu digo que ela, para qualquer área, qualquer profissional, quando você vai se relacionar com outra empresa, que você vai se relacionar com outras pessoas, você já vai perceber pelo contato com a pessoa que você tem um pouquinho de como que é aquela cultura, né? Então, pelas perguntas, pelo objetivo, né? Pelo tom que o cliente coloca daquilo que ele espera, você já vai sentir um pouquinho da cultura. Então, principalmente na área comercial, mapear ali todos os decisores e os gestores envolvidos nesse processo é muito importante. E vai além, né? A gente estava falando outro dia no CS Day da Gamifique sobre o maior desafio da gamificação. E aí já entrando um pouco nesse tópico, né? Porque vender gamificação, você está vendendo uma metodologia que exige um processo e que vai dar esse resultado. Eu não tenho dúvida que ela vem para entregar resultado.
Só que você mexe nas camadas mais profundas, igual da cultura com iceberg e o dia a dia. Os gestores têm que entender que para poder entregar essa gamificação perfeita, ou uma jornada que vai realmente engajar as pessoas, você tem que ter processos bem estruturados, métricas e indicadores. Senão ela não funciona. E muita gente quer começar num processo de gamificação sem ter indicador. Então, fazendo mais uma vez analogia com... Não vou fazer com o triatlon, vou fazer com a corrida, né? Que a gente estava comentando aqui nos bastidores um tanto que aumentou, né? O volume de pessoas correndo e fazendo esporte. Mas na corrida, você não simplesmente coloca um tênis e sai correndo. Você planeja como que vai ser essa corrida. Né? Se você nunca correu, você vai caminhar e correr, você vai procurar uma forma de fazer isso, né, mais devagar para não se lesionar, para não se machucar, até você conseguir ter consistência para poder correr dentro de um ritmo. Né? Então, vamos pegar uma empresa que já está aí correndo dentro de um ritmo. Ela, naturalmente, já vai ter indicador. Então, ela já sabe, fazendo analogia da corrida, qual que é o pace dela. O pace é qual que é o seu tempo dentro de 1 quilômetro, né? Quanto tempo que você corre para 1 quilômetro? A medida é essa. Na natação, qual que é o seu tempo para 100 metros? Então, a gente tem as medidas exatas para poder entender performance, resultado de onde eu estava para onde eu quero chegar. Então, naturalmente, você começa correndo com um pace maior, né? Então, você corre devagarzinho, vamos colocar um pace de 6. E os gestores, eles querem começar a corrida, gamificar e falar assim, eu quero um pace de 4. Então, eu quero melhorar meu resultado comercial, eu quero vender mais e quero aumentar minhas vendas em 20%. Ninguém chega lá da noite para o dia. Existe uma jornada, né? Exatamente. Dentro dessa jornada, você tem que entender, no modelo de descoberta desse engajamento, que métricas que você vai acompanhar, né, dentro dessa equipe de vendas, porque não é só o resultado final, né? Você é vendedor, você sabe bem disso, né? A gente tem um funil com várias etapas. No RH, a mesma coisa. No recrutamento e seleção, você começa com funil atraindo pessoas. Depois você faz uma triagem de currículo, né? Graças a Deus, hoje com a inteligência artificial e sistemas, eles triam os currículos. Depois você vai para uma outra etapa, que também ela pode ser mais automatizada, que são as dinâmicas ou os testes. Para depois você ir para uma conversa, aí você vai para uma ligação, aí depois você marca uma entrevista. Então, olha o funil para você poder chegar ali no candidato ideal, vamos dizer assim, né? Então, a mesma coisa para vendas. Não é só você querer chegar e aumentar 20% do resultado de venda. Em qual indicador que eu vou mexer para poder chegar lá? Às vezes, o colaborador desse empresário, funcionário dele, não tem nem em mente, né, quais são os valores, qual que é a missão, o que ele está fazendo ali naquela empresa. Ele entrou ali, às vezes, para conseguir um salário, para ter uma estabilidade na vida, né? Mas, às vezes, o início do processo seria implantar, né, ingerir esses valores, criar essa cultura corporativa, né? Para depois da sequência aí na estratégia. Eu quero aproveitar essa expertise sua e perguntar para você a respeito, termos uma aula com você, né? A respeito de ciclo de engajamento. Diz aqui que é uma estrutura que descreve as etapas necessárias para captar, manter, potencializar o engajamento de pessoas em uma atividade ou num projeto. Fala para nós sobre esse ciclo de engajamento que é aplicado em marketing, que é aplicado em RH. Perfeita. Bom, todo processo hoje existe uma jornada. Começa lá no onboard, né, Marcelo? Começa antes do onboard, começa lá no... Começa lá no recrutamento. No recrutamento. A experiência do colaborador começa lá no recrutamento, né? Começa porque hoje, quando as pessoas vão procurar uma empresa, quando elas vão se candidatar a uma vaga, naturalmente ela vai pesquisar quem é essa empresa, qual que é o segmento, quem que está lá. Deixa eu conversar com alguém para saber como é que é a cultura de lá, como que funciona. Então, gente, isso é muito natural. Então, os candidatos hoje já avaliam a sua empresa antes mesmo de se candidatar.
né? E aí eu estou falando de qualidade, de bons candidatos, né? É claro que tem pessoas e pessoas, tem gente que se candidata sem ter a menor qualificação para determinados tipos de vaga. Isso faz com que o RH perca muito tempo na triagem. Então, graças a Deus que hoje um bom filtro, né, com a tecnologia, você consegue entender quem são os candidatos mais qualificados para aquela vaga. Mas a experiência, ela começa ali naquele momento que você foi atrás da pessoa, né, como hunting, você foi ali atrás porque aquela pessoa tem as qualificações necessárias, ou quando aquela pessoa se candidatou, né? Então, a gente está falando de marca, de branding, né, de employer branding. Então, o processo começa quando a empresa faz o seu employer branding para se tornar uma empresa desejada. E que, naturalmente, as pessoas se engajem com a sua marca e falam assim, eu gostaria de trabalhar na Gamifique, porque pesquisando aqui, olhando, tem boas referências. E também é um assunto que eu gosto. Então, eu acho que tem isso, né? As pessoas vão se identificar com os negócios que elas têm mais afinidade. E isso é muito importante, porque se ela não tem afinidade nenhuma, você está perdendo tempo e ela também, e está trazendo alguém para lá. Então, essa jornada começa ali. No recrutamento e seleção. Então, quando a gente fala do processo do design dessa jornada, eu gosto de dizer que é o processo tradicional mesmo das caixinhas do RH. Né? Aquele básico, gente. Porque o básico bem feito não tem preço. Assim, ele é a melhor coisa que existe. A simplicidade de entender as coisas como elas são. É claro que o mundo mudou, a conotação da forma como a gente fala, ela mudou. A gente tem hoje no design organizacional, nas estruturas, cargos novos papéis, mas no final das contas é uma relação entre pessoas, cliente, líderes e você vendendo alguma coisa. Então, quando a gente fala do Customer Success, do Employer Experience e de todas essas letrinhas novas, nada mais é do que uma nova formatação que exige novas habilidades dos profissionais. Por quê? Porque o mundo vai se transformando e vai exigindo dos profissionais que eles tenham novas competências e habilidades, né? Então, se a gente for abrir aqui o parênteses da inteligência artificial, do que vai ser exigido de nós, né? Cada vez mais vai ser exigido a parte onde a gente não vai fazer trabalho operacional repetitivo. E aí, nessa jornada que ela é criada, nesse design, a gente tem que considerar ela desde o recrutamento e seleção, o seu onboarding, que é o treinamento inicial, aí a gente vai para a avaliação dessa pessoa com a gestão de metas, como que ela vai ser avaliada? Como que é a avaliação de desempenho dela? Como que esse líder aplica um feedback para ela poder saber se ela está no caminho certo? Então, a gente está falando aí de metas, a gente está falando de indicadores. E esse processo é o processo mais complexo da jornada de um colaborador, porque ele é mais longo. Então, o onboarding você faz uma vez. Certo? Você está lá trabalhando e aí você entra num ciclo que é onde a gente tem a caixinha de avaliação de desempenho, gestão de desempenho, o nome que quiser dar. Mas é ali onde você avalia a performance, os resultados, o desempenho do seu colaborador. E nesse ciclo, qual que seria assim, o mais desafiador? Seria estimular essa interação? Eu digo que aplicar uma avaliação de desempenho hoje, né, na sua complexidade, né, que ela existe, ela demora algumas etapas. Então, eu falo que a gente tem um modelo que é muito simples, onde você começa avaliando as competências da pessoa. Né? Seja ela técnica ou comportamental, cada empresa ela escolhe um modelo. Mas eu tenho batido muito uma tecla da gente avaliar as competências comportamentais, não baseadas no job description, no cargo, nem nas competências técnicas, porque isso já foi feito lá no recrutamento e seleção. Então, eu gosto de um modelo simples, onde a gente avalia o fit cultural, porque ele é eterno. Ele não vai mudar. A pessoa muda. A empresa também muda. Mas o fit cultural, que é aquela camiseta que a gente veste, ela tem que estar se ajustando. E isso sempre é cíclico e é dinâmico. Então, eu gosto de avaliar dentro de uma avaliação de gestão de desempenho, num ciclo de 6 meses, o fit cultural. E a cada 3 meses, eu gosto de avaliar os indicadores, ou os KPIs, ou os OKRs, a metodologia que a empresa tem, aquilo que ela consegue medir. Então, mais uma vez, começar com alguma coisinha pequenininha e ir evoluindo. Você não precisa começar na avaliação de desempenho com os indicadores e as competências comportamentais e o fit cultural.
Começa com o que você tem primeiro, depois você vai aplicando e trazendo outras coisas. Não contrata um sistema de cara, sendo que você nem pilotou um modelo ainda. Então, vive essa jornada para poder medir. Então, o mais difícil hoje que eu vejo nas organizações, que é um grande desafio da gamificação, é você conseguir ter indicadores, métricas, para poder medir aquilo ser justo. Então, quando a gente fala de ser justo, é porque a gente vai estar medindo todos os colaboradores. E aí, eu quero... Assim como todo mundo, eu quero estar lá no pódio, recebendo, né, no dia da minha prova, meu troféu. E o colaborador quer estar lá no top performance. Todo mundo quer ser o melhor, todo mundo busca ser o melhor. Para isso, essa definição de regras e diretrizes é um grande desafio. Porque a avaliação comportamental ela é subjetiva, no final das contas. Por que o Rubens tem mais fit cultural do que eu? E dentro de uma organização envolve muitas pessoas, né? É plural. E eu estava fazendo aqui um paralelo aqui. Quando você se prepara para o seu treino, né, de triatlon, você está focada em você. Agora, não existe assim uma fórmula. Você sabe o que você deve fazer para performar bem, né, no seu triatlon. Mas não existe assim uma fórmula do que fazer. Existem estratégias, mas o que fazer, uma formulinha pronta para aplicar dentro do ambiente corporativo para que todos possam aumentar performance ao mesmo tempo agora. Não é tão simples assim. Não é tão simples, mas o desafio é o mesmo. A questão é que a gente tem que ter líderes preparados para poder olhar para essas pessoas e tentar extrair o que cada uma tem de melhor, para ela poder entregar o resultado. E com apoio de RH. Eu acho que o RH entra muito nesse apoio, sabe? A gente tem hoje um papel de business partner nas organizações, onde elas atuam diretamente com os líderes. E eu já tive experiência de criar um modelo desse, um modelo muito sólido dentro da minha última experiência corporativa, onde as BPs elas faziam esse trabalho de mentoria e coaching com o gestor dentro da avaliação de uma estrutura organizacional para saber como é que estavam as pessoas, como que ele faz esse feedback, como que ele tira o melhor daquela pessoa, como que ela está entregando o resultado. Então, cabe a um coaching, que é o líder. O papel dele é esse. Não tem outro papel. Para mim, a liderança se resume nesse papel. Você ter a pessoa certa, fazendo bem aquilo que ela precisa fazer, entregando o seu melhor. E aí, você é o coach dela. Você, como líder, você tem que engajar, você tem que acompanhar. Então, é claro que lá no triatlon sou eu sozinha fazendo, mas buscando o meu melhor. E aí, eu tenho um coach, que ele me passa a planilha, ele conversa comigo, ele me conhece, ele me acompanha. Então, eu faço, né, a minha parte sozinha, mas eu tenho um apoio técnico que me direciona. Nas empresas, a mesma coisa. Ele conhece suas culturas, seus valores. Exatamente. Né? Ele conhece minhas limitações, ele sabe que eu comecei agora. Então, ele não vai me forçar a me colocar um pace numa corrida de 4 minutos, sendo que eu comecei a correr ontem. Eu não chego e falo. A gente chega e fala pro coach, eu quero fazer o Ironman. Todo mundo quer fazer o Ironman de cara. E aí ele, imagino que deve estar cansado de falar isso para todo mundo, mas calma, viva o processo. Exato. Faça primeiro um sprint, O para Ironman depois ir para outra seria a meta, distância. né? A meta final, né? O Ironman seria a meta final. É a prova-alvo e sonho de todo mundo, sim, mas sim. ela é uma prova que exige... Pra chegar lá... Você vai chegar lá, é uma prova que exige um condicionamento físico, ela exige sim. treino, ela exige isso todos os dias. Então, fazendo analogia com o colaborador que chegou, ele não vai chegar e te entregar o resultado no primeiro mês. E os líderes querem isso. Não, vendas, mas né? aí eu já contratei uma pessoa que é de mercado, ela já conhece. Cada vez mais eu tenho visto, Rubens, que a gente trazer as pessoas de mercado ou do mesmo segmento, porque já conhece, para poder reduzir essa curva de aprendizado para ela entregar um resultado mais rápido, ela é uma grande pegadinha. Ela pode funcionar para uma pessoa no time, mas se você repete esse modelo para todas as pessoas que você quer trazer, ele não vai ser a sua receita, a sua fórmula mágica para poder ter resultado. Porque muitas vezes a resposta ela está em como que você consegue ter uma pessoa com comportamentos adequados dentro da sua cultura, com os valores, que entende o que ela faz e tem uma responsabilidade e disciplina para buscar aquele resultado que foi acordado junto com você. Então, às vezes, a pessoa pode ter muita experiência, mas se ela não tem essas competências comportamentais nela, ela também não vai chegar lá. E talvez ela tenha chegado em outra empresa, mas talvez não vai te entregar, porque não vai ter um fit cultural e também, às vezes, ela não vai sair dentro daquela média do que tinha. Não, mas
contratar o melhor daquela empresa. Vocês já repararam que o melhor naquela empresa, às vezes, pode não ser o melhor para você? Com certeza. Isso já aconteceu e Muito. muitas vezes. Por quê? Porque tem um contexto. A gente fala que é a chave, né? O chá, antigamente, era o conceito de conhecimento, habilidades e atitudes. Hoje a gente traz um conceito mais amplo da chave, porque o V e o E, ele traz os valores e o entorno. Então, o que é competência, Marcela, para você? Para mim, competência é quando a pessoa tem um conjunto chave. Ela tem o conhecimento técnico daquilo que ela vai entregar, ela tem habilidades, né? Ou seja, ela faz bem, consegue executar, ela tem atitudes que estão de acordo com aquilo que eu espero, ela tem valores que comungam com os mesmos valores da empresa e tem um entorno que não depende só dela, depende dessa cultura, para ela poder entregar resultado. Então, a gente vê muitos pilotos, por exemplo, de Fórmula 1, que performam numa certa marca, né? Ayrton Senna, que lançou hoje o documentário, né? Que todo mundo é famoso. Lembra como ele performava naquela McLaren? Quando ele mudou depois para outra, o carro não ia... O entorno, e era a marca mais top que tinha, mas tinha o piloto do lado dele, do cara de equipe que não era mais amigo, que eles mais brigavam, eles competiam entre si. Então, esse entorno dentro de uma empresa, a liderança, a equipe, ela faz muita diferença. Então, esse trabalho de você até identificar como que essa equipe, em conjunto, ela trabalha bem, ela parte de entender os perfis. Se você tiver só perfis que são dominantes, perfis muito agressivos, você, com certeza, vai ter um ambiente muito difícil com essa equipe, né? Por isso que nenhuma equipe é formada só das mesmas pessoas. Mesmo cada ser humano sendo totalmente diferente, a gente consegue avaliar dentro de análise de perfil qual que é aquele perfil. Então, se coloca um monte de perfil parecido com o meu para trabalhar junto, isso não vai ser bom. Eu não vou ter diversidade de ideias, eu vou ter os mesmos ganhos replicados. Sendo que, se eu tivesse uma pessoa, às vezes, um pouco mais calma, menos, né? Assim, expansiva, uma pessoa mais analítica, uma pessoa que traz muitas perguntas, ela pode contribuir com esse ambiente. Então, eu penso que essa diversidade de pessoas, né, de ambiente, e os líderes entendendo isso, a gente tem um ponto Marcela, de ganho. Muito legal. E você falando de liderança aí... Deixa eu só fazer uma observação aqui Com certeza. Esse ponto que você comentou dos vários tipos de pessoas, né? Na própria gamificação, 80% das empresas de gamificação, elas falharam. Por que elas falharam? Porque elas focaram só no perfil jogador. Elas focaram só no ranking. Porque as pessoas enxergam a gamificação como um ranking. Gamificação é um ranking, os melhores na frente, né? E, na verdade, quando você estuda a fundo toda a metodologia, existem diversos arquétipos. Perfeito. Como se fosse uma análise disco, esse aqui é mais analista, esse aqui é mais executor. Então, tem o perfil jogador, que é o top performance, né? Esse cara ama o ranking, ele quer ficar sempre na frente, ele é competitivo e tal. Mas tem o perfil que gosta de socializar, ou seja, que gosta de comemorar as vitórias com a equipe. Tem o perfil estudioso, que se você colocar 200 treinamentos, ele vai fazer todos os treinamentos. Então, essa análise de perfil, que é feita, enfim, análise disso, entre várias outras, ela existe dentro da gamificação, Marcelo. Para criar um produto de qualidade no sentido de gerar um aumento de performance, não só para os top performers, mas sim para todo mundo da empresa. Porque quem é top performance, né, quando você implementa uma estratégia, uma plataforma de gamificação, né, você vai ter com certeza um aumento muito grande, né, o Pareto, né, ou seja, essa turma vai entregar. Mas como é que você puxa o último quartil? Né? Como é que você aumenta 10, 15, 20% com toda a equipe? É justamente essa análise. Cada perfil você impacta de uma forma diferente dentro da gamificação. Então, esse ponto é muito interessante. Era essa pergunta que eu ia fazer para ela, porque a meta dela é ir para o Ironman. Já foi para o Ironman? Já fiz o 70.3. Já fez o 70.3. O que é o 70.3? Ele é o metade, é o meio. É porque a gente não fala meio, né? É sacanagem de falar. Você fez um meio, né? Pô, uma prova de 6 horas. Você tá lá, né? Mas pedalando, 6 nadando, horas, correndo. Nossa Senhora. Eu que sou iniciante, né? Então, você
tem que segurar, tipo assim, você tem que... Imagina. Ou você tem que se conhecer bastante, Você tem que porque é uma conhecer prova onde bastante. você vai suplementar, comer, né? Você tem que saber a hora certa, quanto que você vai forçar ali. Você não pode sair que nem um louco na natação, Não porque pode. depois você tem 90 quilômetros Começa de na bike. natação? Natação, 1.900. E A depois? bike é 90. E aí Aham. você corre depois uma meia maratona, 21 quilômetros. Aham. Então imagina se você não suplementa na hora certa. Nossa. Se você fica desidratado, Uhum. né? Você pode quebrar, né? A gente usa esse termo, né? Nossa, fulano quebrou na corrida porque ele forçou muito na natação. O RH é sobre pessoas. A questão do Ironman, ela te gera alguns insights até no seu dia a dia com as pessoas? Tipo, porque a empresa, ela quer que todo mundo seja capaz de fazer um Ironman, né? Dentro da sua companhia, É né? o sonho, né? É o sonho, né? E De todo CEO. existe essa Essa relação. relação. Eu vejo relação em tudo, sabe? Eu tô nadando, eu tô tendo ideias no trabalho e eu falo que essa relação do esporte com a minha vida, né, corporativa, ela mudou completamente para mim. Eu acredito que é importante para as pessoas terem algo, né, além do trabalho. Mas aí tem muito também do meu perfil. Eu sou essa pessoa que sou competitiva, naturalmente, sou dinâmica. É o Então, quando eu perfil fui... jogador. Eu sou o perfil jogador. Quando eu fui descobrir por que eu escolhi, né, o triatlon, primeiro porque eu não faço nenhuma das três coisas muito bem. Então, o triatleta, basicamente, ele é frustrado porque ele não é bom em nada das três coisas. E porque é muito dinâmico. Então, eu gosto desse desafio. Eu gosto muito de coisas dinâmicas. Então, tem a ver com o meu perfil. Quando a gente vai para uma empresa, a gente tem as áreas de uma empresa. E essas pessoas, elas estão alocadas, né, nas suas atividades e nas suas áreas de acordo com o seu perfil, né? De acordo com aquilo que ela gosta de fazer. Você não vai ter um vendedor, um cara que não gosta de vender em vendas. É Que muito não seja difícil essa comunicativo. transição. Às vezes ele pode ser até introspectivo, né? Porque isso a gente também já mudou muito o tabu. Quando você faz uma análise comportamental, você fala assim, não, esse cara é mais introspectivo. Mas se ele for focado, se ele conseguir entender e analisar o cliente, ele consegue ser muito assertivo e ter resultado. Então, a gente quebra alguns tabus mesmo sobre o cara do comercial, aquele cara muito expansivo e comunicativo. Não necessariamente. Não Um perfil necessariamente. analítico, ele te traz muitos bons resultados, né? E quando a gente entende o ser humano na sua complexidade, tem a questão da necessidade também, né? Porque é a profissão mais antiga que existe, todo mundo vende. Então, para mim, quem fala que não é vendedor, tem alguma coisa errada. Vamos revirar o conceito, porque todo mundo está vendendo alguma coisa dentro do seu trabalho, né? Claro que tem a de vendas, tem uma meta. E a gente sabe o quanto que é difícil todos os dias, os nãos que recebem, o resultado no final do mês, acabou o mês, começou do zero. Mas dentro das áreas, as pessoas elas têm os seus objetivos também a entregar, né, a alcançar. Então, eu penso que quando eles estão bem alinhados, né, cada um consegue ser um Ironman dentro da sua área, né? Mas a gente tem que respeitar muito também o perfil e o momento das pessoas. Então, o que ele vai entregar? Qual que é o máximo que ele consegue entregar? Né? Até dentro de uma prova de Ironman, você tem os top performance que chegam com, sei lá, 7 horas, talvez, 8 horas de prova. Semana passada teve o de Aracaju, a menina que ficou em primeiro lugar não era profissional, ela já foi no passado, ela tem minha idade, ela fez em 9 horas e 45. Então, teve gente que completou a prova com 16, né, com o dobro do tempo. Então, isso acontece nas empresas. A gente tem aquelas pessoas que entregam o melhor resultado e mais rápido, e tem os outros que estão ali, né, no meio do caminho, mas estão entregando. Eles vão chegar no final e eles vão completar o resultado esperado. Pessoas isso, cada uma está no seu momento, cada uma tem o seu limite, cada uma tem a sua habilidade para entregar o seu melhor. E dentro desse aspecto da cultura que a gente estava falando e do perfil, eu vejo que o maior desafio que a gente tem em carreira dentro de grandes empresas é justamente conseguir traduzir essa carreira dentro da empresa como um todo. Então, o cara de vendas poder sair de lá e ir para a área de tecnologia, se ele quiser, se ele tiver habilidade, né? A pessoa de CS ir para o comercial, a pessoa de RH ir para finanças, a pessoa de tecnologia ir para o comercial. Então, eu tenho percebido que esse movimento ele não acontece muito
por restrições até das lideranças, né? Por falar assim, não, você é tão bom aqui, fica aqui, continua aqui. Mas é quando essa pessoa atinge o seu ápice, ela vai querer experimentar outra coisa. E é bom para a empresa, porque ela pode passar e conhecer outras áreas da sua empresa e se tornar um profissional que conheceu um pouquinho de cada coisa e está tudo bem. Então, dentro das organizações, esse movimento de carreira, ele é muito importante. Você conseguir criar essa carreira, pensa que legal, dentro da gamificação, né? Você conseguir mostrar para as pessoas essas oportunidades que ela tem ali dentro. Você acredita no modelo de plano de carreira gamificado? Eu acredito no modelo de plano de carreira que... Primeiro, na verdade, vamos falar de plano de carreira, né? O que é o plano de carreira? Ele já é gamificado, né? De certa forma, Na sua essência, ele já é. Porque o que a pessoa precisa fazer para chegar no próximo nível? E quando a gente fala do gamificado, ele tem algumas diretrizes claras, regras, indicadores. Mas as empresas ainda têm um grande desafio de ter justamente essas regras claras para a pessoa alcançar o seu próximo nível de carreira. Por quê? Porque não é simples quanto você colocar só um número, um tempo de casa, um objetivo. Aí é onde entra o plano estratégico. Se a empresa não crescer e se ela não tiver resultado, por que você vai crescer? Não tem como. A empresa não cresceu. Parte do seu resultado, ele tem que ter sido contributivo para a empresa crescer. Se ela não está crescendo, se é uma empresa que está reduzindo, não adianta o colaborador falar assim, mas e minha carreira? Cara, é todo mundo trabalhando junto para poder chegar lá. É claro que muitas vezes a gente tem empresas que não atingiram o resultado, mas tem muitas pessoas que performaram bem. E aí, como que a gente identifica quem são essas pessoas para poder engajá-las, para que elas continuem performando bem, entendendo que em algum momento isso vai se afunilar para um resultado muito bom. Aí a gente vai entrar em temas, né, de bônus, de PLR, de incentivo. Uma das frases que o Abílio Diniz, né, tem, assim, é que ele fala que assim, o principal executivo no início é o de pessoas, né? Ou seja, para selecionar bem as pessoas, né, para terem um time de excelência. E o Great Place to Work, né, enfim, aquele selo, ele sugere a gamificação, né? Ou seja, como uma das formas para engajar, né? Ou seja, para conseguir ter um ambiente mais agradável dentro das empresas. Marcela, e a parte de inteligência artificial agora, hein? Como é que você enxerga isso dentro do RH, dentro do contexto de gestão de pessoas? Como é que você está... Assim, qual que é a sua visão com relação a essa tendência que está no hype, enfim? Ela está no hype e vai ficar, né? Não, ela chegou e veio. Essa chegou para ficar. Chegou para ficar. Essa não é hype, né? Olha, ela está no hype e vai permanecer, né? Exato. Lá em cima. Eu penso que a inteligência artificial, ela mudou a nossa forma de trabalhar, enfim, de se comunicar, de buscar informação. A gente vê cada coisa que acontece que é de desacreditar. E ela está muito rápida, né? Então, assim, se as pessoas, mais uma vez, né, conseguirem ter um mindset para poder usar isso a seu favor, a gente vai ter profissionais muito melhores. Porque cada vez mais está mudando os cargos e as atividades e o que você vai entregar para que você use seu potencial, né? Analítico, seu potencial de ideia, seu potencial criativo, seu potencial relacional, que é o que o ser humano faz de melhor. E ele tem que se relacionar com a inteligência artificial, até fazendo a pergunta certa, tendo o prompt certo. E isso vai ajudar você a entregar aquele seu trabalho burocrático, aquele relatório, aquele documento, né? Aquelas coisas que precisam existir para uma empresa funcionar estruturalmente, processualmente. Então, a inteligência artificial veio para poder ajudar a gente a organizar tudo isso, deixar isso atualizado e, né, também fazer com que a gente perceba que fazer as perguntas certas para ela vai fazer diferença para ajudar a gente a trabalhar melhor. E todas as soluções, tecnologias que o RH utilizam já estão, né, com a inteligência artificial embutida. Então, isso é muito bom. Eu acho que a gente vai acompanhar essas evoluções. Eu vejo super positivo. Eu amo a inteligência artificial. Porque... Você fala assim, bom dia, né, Lord? Peraí, deixa eu olhar aqui no chat. Deixa eu ver. Deixa eu perguntar se tem um bom dia. Peraí, deixa eu ver. Como é que eu respondo pro Rubens aqui, pro Rubens, como que eu devo responder o bom dia? O cara sequer pagou meu salário esse mês. Estou brincando. Paga certinho. Incrível. Muito bom trabalhar na Gamifique. Bom, eu tenho elogios, né, para fazer para a inteligência artificial, porque na área
comercial, a gamificação como um todo, ela é uma ciência que motiva. Essa motivação pela diversão leva ao engajamento, que é tudo que a gente espera, né? Para que o colaborador, o funcionário, né, nesse inteirinho, ele absorva toda a cultura, todos os valores da empresa, entenda o que ele precisa fazer ali dentro para chegar no objetivo dele, né, de encontrar o propósito, né, que é o que dá felicidade para ele, e aí lá na frente ele se encontra com as metas da empresa e aí sim ele faz a graça do patrão, né? É o sonho do patrão que tem uma equipe homogênea batedora de metas. É ou não é, Rubão? É, com certeza. Que você fala, eu quero que venda tanto esse mês, e a galera sem problemas, chefe. Ou seja, a galera já assimilou todo esse processo. Mas existem pessoas emocionalmente desconectadas no ambiente de trabalho, aquelas que estão para baixo ali. O seu treinador, por exemplo, quando você vai para o seu treino, todos os dias você tá bem, você tá pampa, querendo, ou tem aquele dia que você tá meio para baixo e ele te põe para frente? A pergunta é, o que dizer para as lideranças quando se deparam com pessoas emocionalmente desconectadas no ambiente de trabalho? Esse é o grande desafio do líder, conseguir entender as pessoas, conseguir diferenciar em que momento que ele vai colocar aquela pressão para ele entregar o melhor e que momento que ele não precisa colocar tanta pressão, porque ali naquele dia não vai sair nada de lá, vai só espanar. Depende muito dessa relação, justamente, que o líder tem conhecendo o outro. É claro que todo mundo quer entregar o seu melhor. Como você disse, tem dias que eu acordo e eu não quero ir treinar. Não é todo dia que eu quero ir treinar. Eu faço porque tem que ser feito. Eu tenho um objetivo lá na frente, que é muito maior do que o que eu deixar de treinar. Para eu chegar nesse objetivo, eu tenho a consciência de que aquele treino vai fazer diferença. E é muito louco porque nossa mente engana a gente o tempo inteiro, né? Ela é tricky, assim. Eu acordo mal, às vezes tem dia que sem essa vontade de ir pro treino, e muita gente acorda sem essa vontade de trabalhar, né? E chega lá, é um dia bom, você consegue produzir, você consegue performar no treino e fala, uau, foi bom, então você termina o dia bem. Porque você acordou com aquela cabeça por algum motivo que aconteceu, porque a vida é cheia de problemas. E o melhor conceito para mim da vida e de profissional é: estamos aqui para resolver problemas. A gente está aqui para resolvê-los. Se você vai para o seu trabalho e não tem um problema para resolver, você não precisa estar lá. Então, você tem um problema para resolver, que é vender, certo? Se você é líder, você tem um problema para resolver, que é engajar seu time todos os dias. E entender por que eles estão indo bem e por que não está indo bem. Agora, esse sonho do querer uma equipe homogênea, todo mundo batendo meta, esquece. Desculpa, Rubens, esquece. Não, com certeza. Na média, você vai conseguir ter os resultados que a empresa espera, mas não tem como replicar os mesmos resultados idênticos para as pessoas. Então, um mês você vai ser top performance e no outro mês não vai ser. É claro que tem toda uma tendência. Eu gosto muito dos dados por isso, porque eu gosto de fazer muitas análises a respeito disso, porque a gente, comportamentalmente, e os resultados em si, eles são fruto de um passado, de algo que você já fez. Né? Então, a gente se comporta de uma forma porque a gente tem uma memória sobre aquilo e se repete. Então, assim, se o seu colaborador ele tem rotina, constância e disciplina para fazer o que precisa ser feito, o resultado vai vir. Não veio o resultado, você vai acompanhar e ajustar. Onde que ele está errando? Como que ele pode melhorar? Né? Se o resultado não vier mesmo assim, é o ciclo onde não funcionou. E aí, tchau. Para ele não tá bom, para você também não vai estar. E aí é onde a gente tem a troca das pessoas, que também acontece naturalmente e faz parte. Então, eu vejo que se a gente tem líderes que entendem e compreendem as pessoas e coloca pressão na medida certa e que acompanha as pessoas, esse resultado ele vai acontecer. Então, para isso, não é só engajar e ter aquela conversa legal, chamar para o café. As pessoas precisam de estruturação. Então, a estrutura e as diretrizes da meta, a capacitação dela, tá ok? Dentro do entorno, ela tem um mailing para poder trabalhar? Ela tem ferramentas adequadas para poder trabalhar? O seu produto, ele entrega aquilo que promete? Como que está esse contexto? Então, entende que não depende só de um ser humano para poder vender?
Depende de um contexto enorme, onde tudo vai confluir, né? Vai fluir para poder ter esse resultado. líder tem que ser um camaleão, né? Porque ele não pode ser nem só durão, nem só bonzinho, nem só moderado. Ele tem que se adequar a todo mundo, a todo tipo de exigência, né? Que está ali na frente dele. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que não está no Brasil, mas ele me observa trabalhando. Ele é o nosso gestor, né? É o nosso diretor comercial, né, Rubens? O nosso digníssimo José Carlos, Exatamente. que fica na cidade de Miami. E ele me acompanha. E direto ele me chamava, né? Não mais. Para reuniões onde ele falava assim, Nailor, eu vou usar você como exemplo, tá? Porque eu sei que você tem a costa forte, que você aguenta apanhar, que você aguenta tomar porrada. E eu vou usar você como exemplo. E ele me batia, né, mostrando o que eu deveria fazer para não, entre aspas, irritá-lo, ou seja, não estou brincando, para não fazer o errado, né, para que os outros pudessem ver o que deveria ser feito como certo para ter sucesso naquela tarefa. E é um estilo dele de liderança, né? Eu acho muito legal. Só que o problema é que é só em mim, né? Poxa, é só em mim que a porrada vem. Eu quero fazer Posso fazer mais uma pergunta para ela? Claro, fica à vontade. Eu quero fazer uma pergunta para você, Marcela, sobre reconhecer, premiar performance de pessoas. Até que ponto isso é importante? É totalmente necessário? É desnecessário? Vamos falar sobre isso. Reconhecimento, né? O que é reconhecimento? Hoje estou bem filosófica, né? Eu tenho adorado o contexto de entender o que é reconhecimento para você, né? E sempre quando eu estou atuando em momentos de entender, né, na cultura da empresa, o que está funcionando, o que está indo bem, o que não está, eu pergunto, o que é reconhecimento para você? E as respostas são diversas, mas, ao mesmo tempo, elas são muito comuns, né? Então, a gente tem tipos diferentes de reconhecimento. E eles são necessários, indispensáveis, e ele cabe em qualquer empresa. Você vai ter modelos muito complexos, modelos mais robustos para empresas grandes, para níveis de diretoria, etc., como modelos mais simples e que funcionam para poder engajar. Então, a pergunta é, o que a empresa quer? Então, vou falar do primeiro tipo de reconhecimento, que é o financeiro, que todo mundo gosta desse. Ele é indispensável? Ele é importante? Sim. E os outros também. Mas vamos falar dele, porque eu acho que ele vem numa linha que está ali no primeiro pensamento de resposta rápida, quando a gente fala de reconhecer. O reconhecimento financeiro, ele vem quando, na minha visão, tá, gente, a empresa consegue atingir o seu resultado. Então, primeiro, a gente tem que ter uma estrutura de cargos e salários adequada para que a pessoa receba aquilo que ela foi contratada para trabalhar. E, claro, que ela sempre vai querer fazer mais para poder crescer. E tá tudo certo. Mas ela tem que ter uma remuneração adequada, coerente com o que o mercado paga, né? Senão ela não vai nem fazer aquilo que você precisa. E quando que a gente pode reconhecer por ela ter feito um bom trabalho, né? Você tem que ter uma ferramenta para poder avaliar se ela fez e se ela entregou, que é a avaliação de desempenho, que pode ser semestral, e você pode colocar aí os rituais anuais para poder avaliar quem são os seus melhores e reconhecer. Desde que tem algumas diretrizes. Beleza, a gente vai reconhecer os melhores do ano com dinheiro se a empresa atingir a meta corporativa. Meta corporativa, gente, é faturamento, é resultado, é dinheiro. Então, se a empresa tinha uma meta X, vou facilitar aqui a conta, de 1 milhão, de entregar 1 milhão no ano. A gente usa algumas métricas. Atingiu 85% dessa meta, eu libero o pote. E aí eu vou ter tantos por cento desse dinheiro para poder reconhecer os melhores. Quantos que são os melhores? Vamos simular aqui, uma empresa de 50 pessoas. Eu vou premiar os 10 melhores. Vou reconhecer os 10 melhores. Com que valor? Então, tudo isso depende de um estudo, de uma análise. A gente usa reconhecimentos anuais, que é o chamado bônus, né? É o PLR, que é a participação de lucros e resultados de um múltiplo salarial. É uma coisa muito simples e que funciona. Então, reconhecimento financeiro, tem esse exemplo do bônus e do PLR. Você tem modelos de incentivos que são mais a longo prazo.
com ações, com stock options, né? Então, você tem outros tipos de modelo de incentivo quando você tem uma pessoa que ela é muito diferenciada. E nas empresas grandes é um desafio porque ela tem que passar na carreirinha. Às vezes ela não consegue sair de analista já para gerente ou especialista, porque tem que cumprir uma jornada. Mas se a pessoa é diferenciada, eu mesmo já vivi isso em grandes empresas. Vamos acelerar essa curva porque a pessoa é boa demais. Por que eu vou esperar? Né, a gente contratou e ela estava aí com potencial desperdiçado, entrou, está jogando e está entregando. Por que não? Vamos acelerar essa curva, vamos reconhecer, vamos fazer um algo extra. Então, para toda regra e diretriz, você tem também uma exceção. Algumas exceções e está tudo certo. E aí você tem aquela pessoa que você quer, aí vem aquela palavra, né? Reter. Ou você quer reconhecer, mas você quer que ela fique com você, né? Sim, feliz, engajada. Sim. Então você usa outros modelos de reconhecimento. Outros meios, né? Outros meios, tem muita mecânica, metodologia e formatos para poder trazer aquela pessoa para o jogo. Olha, você vai ser meu sócio, então você vai ter aqui, né, um modelo de stock option, você vai ter, né, um vesting aqui a longo prazo. Então você traz a pessoa para o jogo. Então a gente está falando de modelo de remuneração. Tem os de comissionamento, porque para mim comissão é para quem vende. Então a área comercial vende, né, logo o modelo de remuneração naturalmente a comissão. E a gente tem outras áreas que ajudam a vender e que também podem ter formatos de reconhecimento com campanhas. E eu acho que isso é muito dinâmico e precisa existir. Eu sou muito favorável a campanhas, né? Seja para a área comercial de vendas ou para as outras áreas que podem ajudar a vender de alguma forma, desde que tenha um programa estruturado. E aí vem o reconhecimento que não é financeiro, né? O reconhecimento que a gente fala pelo trabalho realizado, pelo bom trabalho realizado. Você também pode criar várias formas com campanhas, com mecânicas diferentes pela entrega. Então, você pode entregar experiência. Afinal de contas, por exemplo, dentro da gamificação, né, no nosso produto, por exemplo, existe uma timeline, uma rede social interna dentro da plataforma que pode ser utilizada com postagens para reconhecer diariamente, semanalmente, por período, né? Aqueles que se destacam, que estão andando na trilha certinha ali para que ele consiga atingir a meta dele. Porque, como falamos anteriormente, né, ele tem que vir passo a passo, né, caminhando no mês, para no final do mês ou antes do término do mês bater sua própria meta. Sim. Mas à medida que ele vai fazendo isso, o quão é importante um líder, né, a pessoa que está ali nos bastidores da gamificação, né, liderando a sua equipe, o quão é importante ele reconhecer diariamente os melhores e utilizar, não sei se você conhece a estrutura da nossa plataforma de gamificação, mas tem uma rede social que pode ser feito isso. Tem outra maneira também, que é colocar insígnias para a pessoa, dar condecorações para a pessoa, sim, troféus, medalhinhas, à medida que ela vai progredindo até ela chegar no objetivo final dela. E ela consegue fazer isso no jogo. Ela pode também conquistando avatares, veículos, tem uns mais baratos, caros, mais fáceis, tem outros mais caros, tem coisas intangíveis, por exemplo, né, dentro da plataforma. E o quão é importante reconhecer diariamente o desempenho de uma pessoa para uma organização. É importante isso? Diariamente reconhecer a performance da pessoa? E eu queria até fazer antes uma observação, porque assim, a gamificação, ela tem toda uma estrutura de reconhecimento. Você responde um quiz, você ganha moeda, você vai poder acumular. Enfim, você vai acumular e comprar um avatar melhor, né? Você bate uma meta ou tem um resultado acima da média, você recebe uma notificação, parabéns, que é justamente esse reconhecimento diário, porque assim, né, Elor, o gestor, ele não tem só esse objetivo dentro da empresa, então às vezes diariamente fica um pouco puxado, mas a plataforma não, ela consegue conversar com todo mundo em real time, feedback instantâneo, tá? E dentro de uma solução de gamificação, você tem todos esses elementos, é o pódio, é o hall da fama, sempre trabalhando o reconhecimento e sem gerar custos também, por quê? O reconhecimento, ele não é só financeiro, mas as pessoas, elas querem algo em troca, né, Marcela? Sim. E você tem aquele jogo famoso, Fortnite.
ele é um jogo gratuito que se monetiza com compra de elementos. É, Então, a a gente tem mecânica- isso dentro da Do Gamifique. gamificação. Esse mesmo elemento. A mecânica de um sistema de recompensa e de um videogame, ela é totalmente aplicável dentro da gamificação. Ambos, os três, eles contam com mecânicas de jogos. Mas o sistema de recompensa ele é exclusivo, sistema de recompensa. Mas ele tem também mecânica de jogos. Ele tem placar, ele tem ranking, ele tem quem mais corresponde com a empresa. A gente vê isso em companhias de aviação, companhias telefônicas, né? Bom, enfim. E tudo isso é aplicado dentro da gamificação. Porém, a gamificação, né, voltando para o contexto, é a ciência da motivação. E dentro desse contexto, né, a gente viaja, desenvolve estratégias, é muito legal, né, cara? Fazer lideranças gamificarem suas equipes, é nesse intuito que eles entram em contato com a gente todos os dias. É uma solução que entrega aquilo que todo mundo precisa. A questão é, a solução, ela pode ser, a tecnologia pode ser a solução dos problemas. Sim. Mas é o que eu falei, igual a avaliação de desempenho. Não adianta você comprar uma plataforma Sim. que vai ter avaliação de desempenho se você não tem uma estrutura, Exata. que essa jornada de reconhecer, que faça sentido para ele. Todos os dias, beleza, eu acho que faz todo sentido você receber feedbacks diários, mas o gestor não vai conseguir realmente fazer isso. Você tem a plataforma, e se você tem indicadores lá dentro que fala para ele, né, se ele atingiu, é o que a gente quer da tecnologia, que ela faça uma parte do trabalho do gestor, uma parte, né? Mas ele não vai deixar de falar o feedback dele no mês, ele não vai deixar de ter o one-to-one com a pessoa, ele não vai deixar de conversar com ela. Né? Ele vai ter conversas mais profundas sobre uma análise de não é só uma foto do dia, ele vai ter uma análise do filme. Eu acho que a gamificação ela vem para poder cobrir justamente esse gap do dia a dia. Então, eu aqui com o meu relógio que não para de apitar, né? No outro dia eu falei, eu não ando sem o meu Garmin, eu tirei ele aqui para a mão ficar mais livre, eu durmo com ele e ele registra tudo. Ele registra meu sono, ele registra minha atividade. Então, aqui ele me dá parabéns todos os dias se eu completo as minhas atividades. E nem é do Garmin, né? Isso é do próprio iPhone, quem tem o Apple. Você atingiu, você coloca a sua meta lá de passos. Você atingiu sua meta do dia, feedback realizado. Todo mundo fica feliz, posta, né? Nas redes sociais. Então, o mundo e as pessoas trabalham em torno disso, de conquistas. Né? Olha, conquistei, tá aqui, fiz o meu do dia, entreguei, porque tem que ser feito. O do dia. O do E dia. dia após dia, você chega lá onde que você está esperando, que é na sua meta. Exatamente. Você vai chegar num resultado maior pela consistência, disciplina. Pela consistência. E às vezes num dia você não conseguiu, pode ser que no outro dia você consiga recuperar, dependendo da tarefa. Mas o que eu vejo é que as pessoas ainda ficam um pouco perdidas, sabe, Rubens, na gamificação? Sim. De como usar a estratégia de engajar as pessoas com tudo que a Gamifique traz enquanto recurso. Porque é muito recurso. Então, a gente tem rede social. As pessoas têm que se engajar na rede social para poder postar. Tem o pódio, tem o prêmio, tem missões, tem as tarefas, missões. tem as trilhas de aprendizagem, Só que tem os quizzes. essas trilhas? Quem que cria o quiz? É um trabalho coletivo. É um trabalho que... entre a empresa e a Gamifique, né? Quem contrata Isso. com a Gamifique. Exatamente. É um Depende trabalho depende em de uma equipe. estratégia, né? Feita Sim. em conjunto. Mas para ela funcionar, não é simplesmente só colocar Precisa de braço. uma dinâmica lá e a tecnologia entregar. Você tem que acompanhar Sim. para saber se aquela campanha que foi feita, Tem que fazer a boa gestão. se ela fez sentido. Exatamente. E não Isso. pode colocar também muita, gente, porque muita coisa ela se torna obsoleta. Né? A gente não tem tanto coisa relevante todos os dias para ficar dando feedback para alguém. A não ser que aconteça alguma coisa pontual. O que é uma coisa pontual? Ou muito ruim ou muito boa. Sim. Né? A pessoa fez lá... Pensa, ele trouxe uma conta para você que vai atingir a meta de 2 anos da Gamifique. É uma coisa pontual. Ó, Você reconhece isso na aí hora. é uma profecia. Né? Isso aí é uma Acredita? profecia. A Ela gente acabou fala. de profetizar. Rubens, ela Amém. profetizou uma conta que vai garantir a empresa para 2 anos. A gente... Para vamos, aquelas vendas que Não, você tá ali Eu vou lançando, eu vou te dar uma 2026, hein? comissão por isso, viu, Marcela? Não vou esquecer desse dia. Isso é uma coisa outlier, ele pode Sim. acontecer e ela merece um reconhecimento na hora, espontâneo. Sim. Assim como um comportamento ruim, um resultado ruim, alguma coisa muito ruim, como uma perda de um cliente, de uma conta no dia, merece também um destaque naquele dia. O comum do dia a dia, não, ele vai acontecendo naturalmente.
Então, eu vejo que talvez esses limites aí entre, né, os gestores e os especialistas da Gamifique que estão aptos para poder ajudar essas lideranças a entender qual que é a melhor estratégia, por onde começar. Vamos gamificar primeiro a cultura, talvez, para as pessoas entenderem como é que a plataforma funciona? Será que a empresa já tem outra área de comunicação e de rede social? Porque se tiver, você vai ter mais de uma. E aí você vai competir. Então, talvez não faça sentido. Então, por qual caminho que eu vou para poder ter melhor resultado engajando as pessoas? Muito boa observação. Eu acho que fica essa reflexão, principalmente para os gestores, que às vezes a gente quer ter tantas soluções, a gente quer muito um resultado, que a gente se perde no como e já tem várias coisas, né? Já tem ali uma plataforma que vai te entregar praticamente 90% daquilo que você precisa. Comunicação, capacitação e uma ferramenta de jogos com dinâmicas de elementos. Então, ela é muito completa, né? Use com moderação. Pessoal, a gente já até extrapolou o tempo, a gente entra no flow aqui e não para, né? Mesmo, olha só. Marcela, eu quero muito te agradecer, tá? Enfim, você tem a sua agenda bem apertada aí, principalmente por causa das suas atividades, né? Físicas e tal. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, né? Como é que faz para te encontrar? Enfim, fala um pouquinho também. Hoje você trabalha com consultorias, fica à vontade, tá? Obrigada. O momento merchan, né? Lógico, agora. jabá, ué. Opa! Bom, hoje eu atuo em Uberlândia, São Paulo, como consultora, né? O meu PJ é o Experience Engagement, ou seja, engajamento e experiência limitada. Mas eu gosto muito de estar nesse ambiente de inovação. Aqui em Uberlândia, né? Estou aí junto com o UberHub, de onde eu conheço várias outras empresas e que eu atuo também em São Paulo. Me encontrem no LinkedIn. No LinkedIn eu posto conteúdos, eu compartilho minha jornada também com vocês. Marcela M. Pimenta no LinkedIn. E também no Instagram, onde eu posto muito sobre os meus treinos, sobre a vida de atleta, atleta amadora. Então, concilio aí minhas atividades físicas com a minha vida, né, pessoal e profissional nessas plataformas. E, assim, gente, o que eu queria deixar de recado para vocês é que nessa era da experiência, a gente precisa muito valorizar as relações humanas. Então, percam aquele tempo, invistam, né? Melhor, invistam seu tempo nas relações humanas. Você vai extrair ali coisas muito boas que, às vezes, o piloto automático não deixa a gente descobrir, né? A gente ter novos olhares. E dali podem sair soluções que vão, com certeza, te ajudar a ter resultados excepcionais. As pessoas são diferentes, cada um tem a sua jornada. Para gestores de RH e líderes, entendam que a jornada, né, o Employee Experience, a experiência do colaborador, ela é muito importante. Cada um tem a sua jornada acontecendo, né, em momentos e pontos de contato diferentes, e que o engajamento ele é contínuo, ele acontece o tempo inteiro e ele depende exclusivamente ali de um monte de gente fazendo tudo isso acontecer. A sua área de RH, você enquanto liderança, o contexto da empresa, o cenário econômico e a cultura, por último, ela é responsabilidade de todos. Se você, enquanto colaborador, independente do cargo que você tenha, acredita que a cultura ela é só responsabilidade do dono ou do seu líder, faça uma reflexão. O quanto que você contribui diariamente para ter uma empresa que é um excelente lugar para se trabalhar. Você também tem responsabilidade sobre isso. Obrigada pelo convite mais uma vez. E vamos gamificar o mundo, né, gente? Vamos sim. Marcela, foi um prazerão, tá? Muito, muito, muito bom te ouvir aqui nessa tarde. E Rubens também, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar dentro da sua equipe, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade também. Fechado. Obrigado a vocês aí que estão aí, né, nos vendo, né, nos escutando, e espero que vocês tenham também aprendido um pouquinho, né, sobre a gamificação. É isso aí, pessoal. Então a gente encerra aqui mais um podcast Gamificast. Um grande abraço.